Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com todo o povo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem trouxe sua Bíblia, abra comigo nessa noite no Salmo de número 124. Salmo de número 124. Quem encontrou, diga amém? Amém. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a corrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém? Repita comigo nesta noite. O nosso socorro, está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém? Glória a Deus. Aqueles que podem se ajoelhar comigo nesse instante, se ajoelhem para nós estarmos entregando o culto nas mãos do Senhor nesta noite. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia. Vou tentar uma igreja com a palavra de Jesus, amém? Quantos estão felizes de estar na presença de Deus aqui essa noite? Quando vem pegar uma adoração, quando vem pegar o seu coração para Jesus, amém? Glória a Deus. A gente vai aplaudir e exaltar o nome do Senhor essa noite. Amém? Toda honra, toda glória, todo louvor, o nosso melhor, essa noite para o Senhor.
nosso culto da família e também nosso culto de Santa Ceia, onde daqui a pouquinho estamos participando da Ceia do Senhor, renovando a nossa aliança com o nosso Deus. E quando nós renovamos a nossa aliança, o Senhor renova também as nossas forças, a nossa fé. O Senhor vai abrir as portas do céu nesta noite e nós vamos sair daqui cheios da unção do Espírito Santo em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E quarta-feira, às 19h30, nosso culto de cura de milagres. Lembrando os irmãos do nosso culto presencial, o telefone está ali no telão, os irmãos podem estar ligando e agendando o dia que pode vir no culto, né, ou na quarta ou no domingo, e também o nosso culto online lá no YouTube. Se você ainda não está inscrito no canal da igreja lá no YouTube, vai lá, se inscreva. O culto de domingo passa toda segunda-feira e o de quarta-feira passa toda quinta-feira às 19h30. E lembrando os irmãos do nosso culto de homens, que é quinta-feira agora, às 19h30, nós teremos o nosso culto de homens aqui na igreja. Então todos os homens da igreja estão convidados para estar participando conosco. Venha participar, é uma bênção. Nós estamos aqui orando, buscando a presença do Senhor. Tem uma palavra abençoada para abençoar a tua vida. E também nós estamos fazendo um estudo bíblico, estudo da palavra de Deus. Então se você quer conhecer mais a palavra de Deus, venha participar. A palavra de Deus diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Então venha participar, venha crescer na graça e no conhecimento, que o Senhor tem grandes bênçãos para fazer a tua vida em nome de Jesus, amém? E sexta-feira agora tem o cultinho das crianças, foi uma bênção, foi uma maravilha. Então sem ser nessa sexta, na próxima, também terá o cultinho das crianças. Já agende aí, já deixe marcado, para na próxima sexta-feira, próximo cultinho, você poder trazer o teu filho para ser abençoado em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos vão tomar a Santa Ceia, por favor, fiquem de pé, que já estarão contando. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto está sendo feita a contagem, abra sua Bíblia comigo, todos disseram. Marcos, capítulo de número 15. Capítulo de número 15. Coloca um pouquinho mais de som aí para mim, por favor. Microfone. Marcos, capítulo de número 15. Capítulo de número 15. Glória a Deus. Versículo de número 22. Quem encontrou, diga amém? Amém. Diz a palavra do Senhor: e chegaram e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. E a hora terceira, quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriram-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus neste momento. Este é o momento que nós vamos pedir a direção do Espírito Santo
para que o Senhor venha conduzir a palavra. Deve estar muito difícil, né, para os irmãos ficar de máscara, né? Está complicado, está muito calor, mas o Espírito Santo vai dar graça, em nome de Jesus. O Espírito Santo vai dar graça para nós. Deus conhece o nosso coração e sabe que cada um que entrou aqui veio buscar a presença do Senhor de coração, veio buscar por amor. Então, o nosso sacrifício, queridos, não é em vão, né? Você está aqui num dia tão quente, mas eu creio que assim como a gente ia no monte antes, nos dias frios que a gente era para ficar congelado lá, vinha uma nuvem e abraçava ali aquela montanha, e de repente o frio ia passando, e de repente a gente era aquecido pela presença de Deus. E hoje vai acontecer aqui, né, o que aconteceu quando Moisés tirou o povo do Egito. O povo não morreu durante o dia, a nuvem parava como um ar-condicionado, e ali o povo conseguia andar, né, sobre o deserto, sobre aquele calor escaldante, e ali não acontecia nada. A presença do Espírito Santo está aqui. Você vai ver que daqui a pouco você só vai sentir a glória de Deus. Mais nada. Amém? Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, nós entregamos este culto nas tuas mãos. Sabemos que o Senhor está aqui, sabemos que a tua presença está aqui, sabemos que este lugar, meu Deus, acontecerá hoje, Senhor, aquilo, meu Deus, que nós precisamos. Acontecerá aqui, Senhor, algo inédito. A tua presença vai se manifestar no nosso meio. A nossa alma vai ser tocada pela presença do teu Espírito Santo. Todos que entraram aqui, que vieram buscar, Senhor, ao Senhor, serão tocados, serão direcionados. Ah, meu Deus, o Senhor é aquele que cuida de nós, o Senhor é aquele que se move no nosso meio. E eu preciso nesta noite que o Senhor toque a minha vida, porque, ó Deus, quem sou eu, meu Pai? Quem sou eu para falar com o teu povo, com a tua igreja? Sou só um instrumento, um vaso usado nas tuas mãos. E eu preciso que nesta noite o Senhor coloque sobre a minha vida a tua unção e a tua misericórdia, que o Senhor venha me dar graça para estar trazendo uma palavra, meu Deus, segundo o desejo do teu coração, em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Aleluia, amém. Todos os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, essa passagem que nós fizemos a leitura nessa noite, ela relata o momento em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi para o Gólgota, foi para o Monte Caveiro. Neste exato momento, o Senhor Jesus ali, ele está no determinado lugar, onde haveria de se cumprir a vontade de Deus, a vontade do Pai, na vida dele e também nas nossas vidas. Nessa noite eu quero dizer para você que já passaram muitos profetas, muitos líderes religiosos sobre essa terra. E estes homens que passaram, que pregaram, que inventaram doutrinas, se você for olhar lá, na onde eles estão sepultados, onde eles foram enterrados, você vai ver que os restos mortais deles continuam no mesmo lugar. Buda, os restos mortais dele continuam no mesmo lugar. A tumba de Maomé, lá está também os restos mortais dele. Se você também observar, né, Allan Kardec, que foi o líder, né, que inventou aí o Espiritismo e criou a religião do Espiritismo, também os seus restos mortais também estão lá. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sim passou pelo Calvário, ele foi colocado em uma tumba fria, mas no lugar onde ele foi colocado, os restos mortais dele não está mais lá, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, ele vive e ele está presente aqui no nosso meio nessa noite. Quem pode dar glória, dá glória. Quem pode adorar, adore ao Senhor nessa noite, porque ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória. Só ele
merece o nosso louvor e a nossa adoração. O cristianismo só veio a existir e pôde existir porque o nosso Jesus foi para o Calvário e o seu sangue ali foi derramado. Se ele não tivesse morrido, não tivesse ressuscitado, ele estaria como entre os outros, ele estaria ali os seus restos mortais, lá naquela tumba fria, né? Ali todos poderiam ir lá visitar os restos mortais do nosso Jesus. Mas ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o inferno, ele venceu as obras do diabo, ele conquistou. Muitas vezes a pessoa tem o hábito de dizer o seguinte, né? A salvação é de graça. Não, a salvação não é de graça. Jesus pagou um alto preço com o sangue dele para que eu e você fôssemos salvos. Nós não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, mas sim com sangue precioso. E este sangue, há poder nele. Há poder nele. Há poder nele. No sangue dele há poder. E esse poder, Deus te deu autoridade para poder usar este poder. Você não pode de maneira nenhuma deixar nunca de se lembrar que no sangue de Jesus há poder. O Senhor Jesus, no dia em que ele vai para o Calvário, depois que ele é tirado do Calvário, ele foi colocado dentro de uma tumba. Só que antes dele ser colocado nessa tumba, ele foi colocado em cima de uma pedra. E ali em cima daquela pedra, o seu corpo ali não foi lavado, ele foi limpo. E ali eles colocaram ele porque já havia se passado estava quase chegando às 6 horas da tarde, e por esse motivo, os judeus depois das 6, eles não podiam fazer nada, não podiam trabalhar, não podiam fazer exatamente nada. Então, o corpo do Senhor Jesus é tirado da cruz, ali José de Arimateia vem com Nicodemos vai até Pilatos, pede para enterrar o corpo do Senhor Jesus. Então ali às pressas, o corpo dele é retirado, é colocado em cima dessa pedra, e depois que foi tirado dessa pedra, então este corpo, o corpo do Senhor, foi colocado nessa tumba. Muitos que foram até Jerusalém, muitos que vão, passear lá, eles vão visitar ali o lugar onde Jesus foi colocado. Então ali eles colocaram uma grade, por quê? Para que as pessoas não venham violar ali a tumba, não venham arrancar pedaços de pedras, para poder ali trazer como lembrança, como recordação, para suas casas. Então há uma grade ali, e depois que todo mundo visita, depois que todo mundo sai, então uma porta é fechada, e ali essa porta é uma porta maciça para que ninguém venha entrar para violar o lugar onde o corpo do mestre foi colocado. E é nessa porta que está escrito que ele esteve ali, ele foi colocado ali, mas ele não está mais ali, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Este Jesus é maravilhoso, ele é grande e ele é tremendo. O nosso Senhor Jesus, apesar dos judeus não aceitarem, nos dias de hoje os judeus não aceitam a realidade e a verdade. Eles jogam a culpa, nos romanos, que os romanos foram que mataram Jesus e ali acabaram com Jesus. Mas os romanos fizeram nada mais, nada menos do que os judeus haviam pedido. Porque os judeus haviam se levantado, os fariseus haviam se levantado, e então eles ali fizeram de tudo para que o Senhor Jesus fosse morto e fosse executado. Então eles falam que os romanos foi que matou o Senhor Jesus, mas não foi os judeus que fizeram de tudo para que o Senhor Jesus fosse levado para a cruz. Nessa noite eu quero falar algo com a igreja que Deus colocou no meu coração. Todos aqueles que têm chamado, todos aqueles que foram levantados para fazer a obra do Senhor, sofrerão perseguição.
perseguições, sofrerão retaliações. Às vezes a pessoa, ela admira, né, o ministério, o pregador, o levita, o evangelista, o presbítero. Ela costuma ali, né, se alegrar ao ver alguém fazendo a obra de Deus. Mas todo aquele que faz a obra de Deus, ele paga um preço. A obra de Deus, aquele que assume, vai para frente da obra, aqueles que se dispõem a fazer a obra, aqueles que pegam no arado e decidem seguir em frente, todos estes sofrem retaliações. O Senhor Jesus, ele foi aquele que mais sofreu retaliação aqui na terra, porque ele, além de ter vindo como profeta, além de ter vindo como rei, como Senhor, ele veio como Salvador. Ele veio para quebrar ali os princípios que havia sido criados, as doutrinas que havia sido criada pelos homens. E então, quando o Senhor Jesus começa a pregar o Evangelho, no primeiro ano do seu ministério, a perseguição fica intensa contra ele. A perseguição, os fariseus se levantam, os doutores das leis se levantam, porque eles olhavam para Jesus e eles diziam: não, ele não pode pregar, ele não pode falar dessa maneira. Nós fizemos faculdade, nós fizemos teologia, nós sabemos o que é pregar, nós sabemos da verdade, nós somente nós podemos ensinar a palavra. E então, nos lugares aonde Jesus entrava para pregar a palavra, eles ficavam rodeando o Senhor Jesus. Eles ficavam como lobos escondidos em pele de cordeiro. Eles não demonstravam, não se apresentavam, mas eles ficavam esperando e aguardando a oportunidade para então defamar o Senhor, para prejudicar o Senhor de uma forma ou de outra. Mas o Senhor Jesus, cada um que se aproximava dele, ele sabia o porquê que a pessoa estava se aproximando, qual é o motivo que a pessoa estava se aproximando. Se fosse para traí-lo, ele permitia que chegasse perto dele. Se fosse para prender, ele permitia que chegasse. Se fosse para apenas receber bênção e milagre e depois ir embora, ele também permitia, porque ele estava focado em pregar o Evangelho, em pregar a verdade, em pregar a palavra e em fazer a vontade do Pai. Nós, que um dia aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós teremos que nos lembrar de tudo aquilo que o Mestre nos ensinou. Muitas pessoas que decidiram pregar a palavra, que decidiram obedecer a Deus, que decidiram fazer a vontade de Deus, nos dias de hoje têm parado, têm ficado paralisada por um motivo ou por outro motivo. Muitas pessoas que haviam se levantado, que haviam dito: não, eu vou pagar o preço, eu vou fazer a obra, eu vou agradar a Deus, eu vou ganhar a alma, eu vou pregar o Evangelho, eu vou orar, vou interceder, eu vou ser intercessor. Muitos têm desistido. Têm desistido por quê? Porque as perseguições têm vindo, os levantes têm vindo. E então, no momento em que a pessoa se depara com ali os ataques que vem contra ela então, com medo de sofrer retaliações, ela decide parar de fazer a vontade de Deus. Aquele ao qual Deus levantou, a palavra de Deus é bem clara, que nem um fio de cabelo dessa pessoa será tocado. Aquele a quem Deus levantou, encorajou para fazer a sua obra, essa pessoa tem que olhar somente para Deus e para mais ninguém. Você não pode olhar para os fariseus, para os doutores. Você não pode olhar para aqueles que sabem mais do que você. Você não pode olhar para aqueles que sabem menos do que você. Você não pode olhar para as pedras que vão ser colocadas no teu caminho, pelos levantes, o qual Satanás vai preparar contra a tua vida. Isso tudo vem para te desanimar, para te tirar do foco, para te paralisar, para que você não venha ser usado, para que você não venha dar fruto, para que você não venha aí a executar os propósitos que Deus tem na tua vida. O Senhor Jesus, às vezes ele estava pregando, estava fazendo a obra ao seu derredor,
fariseus estavam tramando de que maneira eles iriam pegar ele, de como eles iriam derrubá-lo, de que maneira eles iam fazer para poder parar Jesus de fazer a obra que ele estava fazendo. Muitas das vezes, o Senhor Jesus, o Espírito Santo ali que estava ali com ele o tempo todo, revelava para ele tudo em oculto que estava acontecendo. Imagine você em cima, num lugar onde Deus te leva para pregar a palavra, e ali você está no meio de multidões, e de repente você está pregando a palavra, e o Espírito Santo começa a mostrar para você, a revelar para você o que alguém está tramando, o que alguém está planejando contra a tua vida. Imagine você estar num lugar e você ouvir a pessoa dizendo: depois que ele parar, nós vamos encantoar ele no lugar, vamos amarrar ele, vamos espancar ele, vamos jogar ele de um penhasco. O Senhor Jesus escutava as palavras dos fariseus, ele sabia de tudo que estava acontecendo, mas ele sabia que maior era aquele que estava com ele do que aqueles que estavam contra ele. Você tem um Deus que tem estado ao teu lado. Você não é qualquer um. Você foi levantado, foi encorajado, você foi capacitado para fazer aquilo que Deus tem para fazer aqui na terra. Você não pode querer jogar aquilo que Deus colocou na tua mão para o outro fazer, responsabilidade sua, e um dia vai ser cobrado de você. Você tem tido oportunidades, oportunidades e oportunidades. O que você tem feito com ela? Você tem parado porque o outro zombou, porque o outro riu, porque o outro disse que você não sabe fazer? Meus irmãos, a honra e a glória é para o Senhor. A honra e a glória é para o Senhor. O que Deus vê, a intenção do teu coração, somente o propósito do teu coração. Tem homens que são doutores da lei, tem homens que entendem, que sabem a Bíblia de capa a capa, mas já perderam a unção do Espírito Santo há muito tempo e não se deram conta, porque tem conhecimento da palavra. Tem muitos homens que eram usados nas mãos do Senhor para interceder, para orar, mas hoje não tem mais o brilho do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, e não se deram conta, porque cresceram demais, porque estão se vangloriando, porque estão recebendo aquilo que não vem de Deus. Nós temos que manter a essência no nosso coração, como Jesus manteve a essência no seu coração. Nós que somos cristãos temos que manter a essência de Deus guardada no nosso coração. Nós temos que sermos justos e verdadeiros. Nós temos que buscar santidade. Nós temos que estarmos aí dispostos a todo dia a obedecer a palavra de Deus, o que Deus tem falado para nós. Porque o dia que Deus te der uma ordem para você ir para a direita e você for para a esquerda, Ele não vai olhar para o teu ministério, para a tua carteirinha, para quantos anos você está dentro de uma igreja. A palavra do Senhor diz: melhor é obedecer do que sacrificar. Se você faz sacrifício e não obedece, o teu sacrifício é de tolo. Se você faz sacrifício e não obedece o que Deus tem falado para você, este sacrifício teu tem sido em vão. Melhor é obedecer do que sacrificar. Obedeça a Deus, porque o maior sacrifício que Jesus fez foi obedecer a Deus, vindo para esta terra e morrendo por todo o homem nascido de mulher. Este foi o maior sacrifício, foi se entregar por amor. Aquele que ama a Deus obedece. Glória a Deus. Aquele que ama a Deus anda na direção e no caminho de Deus. Aquele que ama a Deus, ele não quer de maneira nenhuma sair da direção do Espírito Santo. O Senhor Jesus ouvia as palavras, mas eles se irritavam, porque tinha uma coisa que incomodava os fariseus. E uma das coisas que mais incomodava era quando o Senhor Jesus curava no sábado. Eles ficavam possessos ao ver o Senhor Jesus curando no sábado, porque o sábado era o dia que, sexta-feira, um dia antes, eles ali amassavam, as mulheres amassavam o pão, ali a colheita que tinha para colher, eles colhiam, já separavam, ali os gados
que tinham que tratar, eles tratavam. Tudo que eles tinham que fazer até às 6 horas da tarde, na sexta-feira, eles faziam. Porque ao entrar, depois das 6 horas, entrava ali o momento em que eles sabiam que se eles fizessem alguma coisa, eles estariam pecando contra Deus. Eles ficavam em consagração, em espírito de oração. Então, durante o sábado, eles não andavam nem sequer de sandália, que tinha ali pontas pontiagudas embaixo, porque eles temiam que ao andar, se eles pisassem em uma semente, a semente poderia ser gravada na terra, e então ela poderia ali germinar, e poderia brotar, e poderia crescer. Então simbolizaria que eles estavam plantando. Então eles acostumavam nem andar por conta disso, por conta desse temor que eles tinham. Então o Senhor Jesus, quando Ele cura o homem da mão mirrada no sábado, eles ficaram ali possessos, porque eles falavam para o Senhor Jesus: como pode você se dizer que é conhecedor, que é profeta, que é filho de Deus, desobedecendo a lei? Como você pode fazer uma coisa dessa? Você está quebrando a doutrina, os ensinamentos, as leis. Você não poderia jamais curar alguém no sábado. Então o Senhor Jesus dizia para ele: se você tem um animal e este animal cai em um buraco, você vai deixar ele morrer no buraco porque é sábado? Então ele dizia: não, de maneira nenhuma. Se o animal cair no buraco, o jumento cair no buraco, nós vamos lá e tiramos ele para fora e socorremos ele. E o Senhor Jesus então dizia: se vocês têm dó de um animal, de um jumento, se vocês vão lá e tiram ele do buraco, como posso eu não ter pena de um filho de Abraão? Como pode eu não ter pena e misericórdia de um filho de Abraão? O Senhor estava dizendo: o que vale mais? Então isso daí foi criando um grande ódio no coração destes homens. E eles começaram a dar ouvido à voz do inimigo por conta disso. Quando o Senhor Jesus se abaixou para falar com a mulher pecadora, adúltera, que estava a ponto de ser apedrejada, muitos fariseus olharam para o outro e diziam: como pode ele dizer que é Senhor e se abaixar para falar com uma pecadora, com uma adúltera? Este homem é a vergonha da nossa religião. Esse homem não pode continuar vivendo. Mas o Senhor Jesus, que estava ali falando com aquela mulher, conhecia o coração dos tais e sabia que todos ali eram pecadores. E no entanto ele chegou a dizer: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E eles tiveram que abandonar aquele lugar, porque eles sabiam do podre que estava escondido dentro do coração deles. O Senhor Jesus, ele ia determinado a fazer e fazia. Ninguém parava Jesus de operar, ninguém conseguia parar, ninguém conseguia fazer Jesus parar de fazer a obra a qual ele foi levantado para fazer. Deus vai te dar mais credibilidade, Deus vai confiar mais em você, vai te encorajar mais, vai colocar mais autoridade sobre a tua vida quando Ele vê que você tem coragem, quando Ele vê que você está disposto a não se curvar diante de nada nem de ninguém. O Senhor Jesus vai te honrar ao olhar para você e ver que você tem um coração totalmente voltado para Ele, que você fala a verdade, doa a quem doer, que você não vai aí passar a mão na cabeça de alguém e deixar de falar o que a pessoa precisa ouvir, porque você tem intimidade, porque você conhece, porque você é amigo. Não, meus irmãos, o Senhor Jesus andou com Pedro, o Senhor Jesus andou com Judas, andou com todos, mas para todos eles, ele sempre falou a verdade. Ele sempre falou a verdade. Quando Pedro disse para o Senhor Jesus um dia: eu te amo, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te negar, o Senhor Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Você
pediu para te quebrar, Pedro, foi eu que não deixei. Você está no meio dos discípulos aqui, está achando que você fala bem, porque você já aprendeu mais, tudo, ainda mais, você aprendeu mais do que os outros. Você acha que porque você aí já sabe as doutrinas, sabe as leis, já aprendeu tanta coisa, você aí é mais importante do que os outros. Você só está de pé porque eu tenho guardado a tua vida. Você só está de pé porque eu tenho um propósito lá na frente de te usar dentro da minha igreja, na minha obra. Meus irmãos, vamos abrir os nossos olhos. Vamos abrir os nossos olhos e entendermos que tudo que Deus tem nos ensinado, Ele não tem ensinado por acaso. As coisas que Deus tem te mostrado e tem te revelado, lá na frente você vai precisar colocar em prática. O aluno, quando entra na sala e o professor está dando aula, ele está conversando, está olhando no celular e não está prestando na matéria, no dia da prova, ele vai ser reprovado. Porém, o aluno que examina os livros, que lê, que estuda, no dia da prova, ele faz a prova e ele passa, e passa com nota alta. Por quê? Porque ele ouviu, entendeu e aprendeu. Você tem vindo na casa do Senhor, e o que você tem guardado, o que você tem aprendido? Se o Senhor nessa noite apontasse o dedo aqui na igreja e falasse para alguém aqui: hoje você vai pregar minha palavra aqui em cima do altar, é você que vai pregar, você daria conta de pregar a palavra aqui em cima? Não estou falando de coragem, você daria conta? Você daria conta de subir em cima desse altar aqui e pregar a verdade para quem está aí embaixo? A palavra do Senhor diz: examinai as Escrituras, porque cuidai ter nela vida eterna. Aquele que lê a palavra e estuda, ele é um pregador, ele está preparado para levar a palavra. Aquele que lê a Bíblia e estuda a Bíblia, ele vai estar sempre preparado para levar a palavra, porque o Senhor Jesus diz: abre a tua boca e tal a encherei. Abre a tua boca, quer dizer, faça a tua parte, porque a minha eu vou fazer. E ele vai pregando. O Senhor Jesus chega no lugar onde tem gente morta, e ele ressuscita. Ele chega na casa de Jairo, ali ele entra com Pedro, com Tiago e João, com a mãe da menina e com Jairo. E ali a porta é fechada, o Senhor Jesus opera o milagre, e ali a menina ressuscita. O Senhor Jesus vai lá e manda Lázaro sair para fora, que estava morto há 4 dias. Antes ele faz uma oração e pede ao Pai, e Lázaro ressuscita. Os fariseus estavam vendo isso, e a cada dia mais eles estavam ficando incomodados, porque eles conheciam a palavra, mas não eram usados nas mãos do Senhor. Conhecia a verdade, mas não tinha autoridade. Nós temos que aprender a Bíblia, mas temos que colocar em prática o que está escrito nela. Você tem que colocar em prática aquilo que a Bíblia tem dito. Você tem que colocar em prática, porque senão você não vai ver Deus operar, Deus fazer maravilhas. E eles estão encabulados, e eles começam a arquitetar agora um plano: vamos matá-lo. A única maneira de nós ficarmos livres dele é matando ele, é tirando a vida dele. E então o Senhor Jesus, ele chega ali em uma das sinagogas. Ele está olhando para todos que estão ali dentro daquela sinagoga. Há 3 cadeiras em cima do altar, e a cadeira do meio estava reservada para quem? Para o Messias, para o Filho de Deus. Aqueles homens que vinham somente no sábado para pregar a palavra na Galileia, eles estavam vindo mais para receber os dízimos e as ofertas. Eles não estavam preocupados com as almas que estavam ali. E o Senhor Jesus, quando ele chega dentro,
chega, o Senhor Jesus olha para aqueles homens. E agora ele vai se assentar embaixo. E ele começa a observar que vai ser feita a leitura da palavra. O Filho de Deus está no meio deles. E eles não haviam se dado conta que ele já havia vindo, já havia chegado. Quando lhe é dada a oportunidade, o Senhor perde a oportunidade para fazer a leitura do livro de Isaías. Quando o Senhor Jesus começa a pregar a palavra e ele revela: eu vim para libertar os cativos, eu vim para curar os enfermos. Ali quando ele começa a falar a palavra, e ele termina dizendo: o Espírito de Deus está sobre mim, porque eu vim para pregar a verdade. Eles enlouquecem, porque eles se acham dono da verdade, e eles estão ali pensando: vamos matar ele. O que Jesus estava fazendo de errado, meu querido? O que Jesus estava fazendo de errado para que esse povo tramasse contra ele, a ponto de querer matá-lo? Se Jesus estava curando, libertando, se Jesus estava ali dando vida a pessoas que haviam morrido, estava ressuscitando os mortos, estava trabalhando, pregando o Evangelho, pregando a palavra, por que tanto ódio? Porque estes homens queriam matar o Senhor Jesus? Porque ele estava falando a verdade, porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Nessa noite o Senhor te diz: a perseguição contra a tua vida é por quê? Por que essa perseguição tem vindo, esses levantes têm vindo contra a tua vida? Por que todo mundo erra, todo mundo faz besteira, e o errado é você, o culpado é você? Você que não soube fazer, você que não soube falar, você que não soube ter autoridade, tudo é culpa tua. Você que pecou, você que errou, você que deixou o tempo passar, ou você... tudo é culpa tua. Por que isso acontece conosco? Por que as pessoas nunca estão satisfeitas conosco? Por mais que você faça, por mais que você se entregue, por mais que você dê o teu sangue, no fundo as pessoas nunca estão satisfeitas conosco. E você vai ter a prova o dia que você der uma rabiscada. O que você fez em 10 anos, ela esquece em 1 minuto. Ela passa a ver todos os teus defeitos. Todos os teus defeitos. Dá um apagão na cabeça da pessoa. Jesus está sendo perseguido porque ele estava fazendo a vontade de Deus. As lutas que você tem vivido, as perseguições que você tem vivido, as pessoas que têm se levantado contra você, têm se levantado por quê? Porque elas não suportam ver o brilho da cruz em você. O brilho do Espírito Santo que está em você incomoda. Incomoda o inferno, incomoda os invejosos, incomoda aqueles que queriam estar no teu lugar, que queriam ser como você é e não pode. Então para de ficar para baixo pensando em besteira e começa a adorar e glorificar a Deus. Por quê? Porque se está havendo perseguição é porque você é importante no reino de Deus. É porque você é importante, é escolhido, é separado no reino de Deus. Jesus olhava e dizia: quer perseguir, pode perseguir. Quer tramar para me matar? Pode tramar. Mas todas as vezes que a morte via Jesus, ela ia. Ela fugia. Por quê? Porque ele tinha e tem e sempre terá autoridade sobre a morte. O Senhor Jesus, aonde ele chegava, quando ele se encontra com a viúva da cidade de Naim, o filho dela está morto. A caravana, quando se encontra com a caravana de Jesus, a morte de longe viu Jesus e ela sabia que naquele dia ela teria problema. Naquele dia ela sabia que ela estava de frente com a vida, e que a vida é mais forte do que a morte.
Sabia que ela estaria de frente com aquele que tem autoridade sobre ela. Todos que estavam ali velando o corpo do menino estão chorando. A mãe do menino está desesperada. O cortejo fúnebre agora teria que ter permissão para passar. Todo mundo esquiva para a direita, para do lado da esquerda. Ali o cortejo continuar seguindo para enterrar o corpo do menino do lado de fora. Mas o Senhor Jesus, ele fica ali bem no caminho. Por quê? Porque ele jamais fugirá da morte. Jamais. O homem, muitas das vezes, teme a macumbaria, a feitiçaria, a bruxaria. Muitas das vezes o homem teme a inveja. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que temer aquele que depois de tirar nossa vida tem poder de jogar nossa alma nas profundezas do inferno. Muitas pessoas têm medo de morrer. Muitas pessoas têm medo de morrer de Covid, de câncer. Muitas pessoas têm medo de morrer muitas das vezes aí num acidente. Tem medo de morrer num assalto. Tem medo de morrer de derrame, enfim. Muitas pessoas têm medo de morrer. Por quê? Porque a morte para nós é algo desconhecido. Por mais que a gente venha falar, por mais que a gente leia a palavra e pensa, como é que é do outro lado? O que acontece quando o coração para de bater? O que acontece quando a alma sai do corpo e o Espírito vem e passa a mão nela? O que vai acontecer? Que lugar é esse? O que tem nesse lugar chamado paraíso? O que tem nesse lugar chamado tormento? Porque muitas pessoas acreditam que o Espírito vive dentro do corpo junto com a alma. Ele não vive dentro dessa matéria, dessa carcaça, que está somente a nossa alma. Depois que o nosso coração para de bater, o cérebro, na maioria das vezes, leva um tempo para parar de exercer a sua função, porque ele fica aguardando até o último momento para ver se o coração reage e volta a bombear o sangue. Então, depois que o cérebro para, então ali o médico fala, não tem mais jeito. Quando a alma vê que a carcaça está morta, que o coração parou, ela tem que fazer o quê? Ela tem que se retirar, porque ela sabe que aquele corpo vai descer para a sepultura e vai apodrecer. Ela sabe que ela não vai mais poder usar aquele corpo para nada, ela não vai poder mais olhar através dele, não vai poder mais ouvir através dele, não vai poder mais sentir o gosto da comida, não vai poder mais amar nem odiar, não vai poder mais ter nenhum tipo de reação, nem de sentimento, não vai poder sentir medo, nem coragem. Então agora ela sabe que aquele corpo ali não pertence mais para ela e que ela tem que se retirar. No momento que ela se retira, o que acontece? O Espírito qual Deus deixou para que através dele a nossa alma receba ministração, esse Espírito então que Deus deixou para quando a alma está batida, nós oramos, ele ministra nela, ela vem, toca na nossa alma, a nossa alma se alegra, o Espírito nos encoraja a prosseguir. Ali o Espírito que é ministrado por Deus toca em nós e ali nós recebemos cura, nós recebemos alegria, nós recebemos ali paz. Esse mesmo Espírito, ele vem, segura na nossa mão e ele vai nos levar para o lugar aonde nós vamos aguardar até que o céu se abra e então o Senhor Jesus volte, para que haja o dia do julgamento. As pessoas que morrem em Cristo não vão ser julgadas, mas elas terão que passar pelo julgamento, como todas não serão julgadas. Todo aquele que tem o nome escrito no livro da vida, esse entrará para a morada celestial. Porém, quando o livro da vida for aberto e o nome da pessoa não for encontrado lá, este não é conhecido de Deus. Então, quando o nosso espírito pega a nossa alma e nos leva para o lugar de descanso, ali nós vamos aguardar.
Nós vamos aguardar até o dia da volta. Porém, se o nosso Espírito nos levar para o lugar, para a pré-sala de tormento, ali nós vamos ficar em tormento até também a volta do Senhor Jesus. E o nosso Espírito, depois de fazer isso, o que ele faz? Ele volta para a presença de Deus. O nosso Espírito não vai de maneira nenhuma sofrer tormento, não vai ficar no paraíso, nem vai ficar no lugar de tormento. Ele vai ficar ali na presença, vai voltar para Deus. Então, o Senhor Jesus, que estava ali trabalhando, ministrando, fazendo a obra, quando a morte olhava para ele, ela sabia que ela não tinha domínio de tirar a vida dele. Ela não iria jamais conseguir dar um derrame, um infarto em Jesus. Ela poderia ali tentar de todas as formas querer colocar uma doença para o Senhor Jesus ali, acontecer algo para ele morrer instantaneamente. Ela olhava para ele, não tinha como. E então o Senhor Jesus, tendo autoridade ali, ele mandava e ela tinha que obedecer, ela tinha que sair, tinha que abandonar ali o corpo da pessoa, e a alma daquela pessoa tinha que retornar para o corpo. Mas chega um momento em que Jesus, ele vai para a Santa Ceia, ele prega, está tudo tramado, está tudo preparado contra ele. Jesus está ali para participar da Santa Ceia. Depois que ele participa da Santa Ceia, então vai acontecer algo. Ele vai ali entrar em Jerusalém, alguns dias, uma semana antes, ele vai entrar em Jerusalém para ali então ser adorado e glorificado. A entrada triunfal de Jesus acontece na Páscoa, que é conhecido pelos católicos como Domingo de Ramos. Então o Senhor Jesus, ele vai para Jerusalém, porque Jerusalém é o centro da vontade de Deus. E agora, quando ele chega em Jerusalém, ele pede o quê? Pede para os seus discípulos que vá e traga o filho de uma jumenta, o qual nunca havia sido montado, para que este venha a ser trazido para entrar com ele em Jerusalém. Jesus ia ocupar esse jumento para entrar em Jerusalém. Mas eu comecei a me lembrar de algo, e é isso que eu quero falar com você nessa noite. Por quê? Que o Senhor Jesus, sendo o Filho de Deus, ele escolheu um jumento e não um cavalo de raça para entrar no templo de Jerusalém. Há 2000 anos antes da vinda de Jesus Cristo, os reis, quando queriam tomar o poder, queriam tomar uma cidade, o que eles faziam? Eles pegavam um cavalo, esses cavalos bonitos, esses cavalos robustos, montavam em cima dele, e quando ele entrava dentro da cidade, o rei daquela cidade, os povos daquela cidade, entendia-se o quê? Que aquele rei estava dando um recado: eu estou passeando nessa cidade, nessas terras, e se eu gostar, eu vou voltar para guerrear e para tomar ela. Quando ele entrava com um cavalo robusto, era isso que ele estava querendo dizer: eu vou voltar, vou derramar sangue, vou guerrear e vou tomar o poder e vou tomar essas terras. Jesus sabia disso. Então, quando o Senhor Jesus pede para trazer o jumento simbolizava, ele tinha o símbolo da paz. Então ele é trazido, Jesus escolhe o jumento, e quando ele entra em Jerusalém, as pessoas colocam os ramos, colocam a capa, colocam de tudo. Por quê? Porque Jesus, montado naquele jumento, ele estava deixando bem claro: eu estou entrando em Jerusalém em paz. Eu não vim para tomar este reino, porque este reino já é meu. Eu vim aqui para ser adorado, ser exaltado e ser glorificado. Eu vim aqui para trazer paz, e paz com abundância. Eu vim para trazer vida. Eu estou entrando aqui para dizer para todos vocês que muito em breve eu vou voltar, mas eu vou voltar para buscar os meus escolhidos. Depois que ele entra, que ele é adorado, que o povo glorifica
ele vai para a Santa Ceia, e dali da Santa Ceia ele vai para o Getsemane, do Getsemane, então começa ali o tormento e o flagelo de Jesus. Uma semana, todo aquele que ia ser levado para a cruz, que ia morrer na cruz, que ia ser sentenciado à morte, ele sofria por 5 dias. Era exatamente 5 dias, a pessoa era torturada, a pessoa apanhava, eles não davam comida, não davam água, a pessoa era espancada, a pessoa era humilhada, eles faziam de tudo com aquela pessoa que ali era sentenciada à morte de cruz. Com o Senhor Jesus não foi diferente. Pilatos poderia ter libertado Jesus, mas se ele liberta Jesus, ele sabia que poderia ocorrer uma revolução. E então, para evitar problema, ele pede ali para que o povo escolha entre Barrabás e entre Jesus. O povo escolhe Barrabás. Então a cruz, que era de costume ser preparada com antecedência, 5 dias, esta cruz de Jesus não teve tempo para ser preparada. Por quê? Porque quando ele foi levado, houve muita discussão, muita briga entre os judeus, entre os romanos, porque Pilatos, o desejo de Pilatos era ali libertar. Ali a justiça briga de todas as maneiras, porque eles não acreditavam que Jesus terminaria em uma cruz, porque Jesus não tinha matado ninguém, Jesus não tinha roubado, Jesus não tinha feito rebelião, Jesus não tinha motivo para que Jesus fosse crucificado. Então, quando chega o momento que a sentença sai, que ali Barrabás é trocado por Jesus, o que acontece? A cruz, que era para ser de Barrabás, vai ser de Jesus. Mas tudo isso acontece por quê? Porque Barrabás precisava entender que a cruz que era dele estava sendo transferida para aquele que não tinha pecado, para aquele que era santo, para aquele que nunca havia cometido nenhum tipo de delito. Barrabás foi o primeiro a ser alcançado pela misericórdia da cruz. Assim como Jesus trocou a cruz com Barrabás, ele trocou a tua cruz, a minha cruz com ele. Aconteceu da mesma forma. Eu e você, no mundo espiritual, nós éramos com Barrabás. Nós estávamos sentenciados à morte. Inúmeros delitos, terríveis delitos, nós havíamos cometido. A nossa sentença já havia saído. Nós não teríamos chance nenhuma de escapar. Mas o Jesus que desce do céu, ele veio para morrer no meu e no teu lugar. Ele veio porque ele sabia que eu e você não teríamos saída se não fosse através do derramamento do sangue no Calvário. Deus chega um dia que ele olha para o santuário e ele não suporta mais sentir o cheiro do sangue podre dos animais que era colocado ali todos os dias. Porque alguém pecava, o sangue de um animal era derramado. Porque alguém pecava, o sangue de algum animal era derramado. Deus olhou aquilo e disse: não, eu não aguento mais isso. Esse povo faz sacrifício, mas não obedece. O sangue dos animais está sendo derramado, mas esse sangue, eles não estão indo por vontade própria, eles não raciocinam, eles não sabem o porquê que eles estão sendo levados, para que eles estão sendo levados. Para que seja feito o sacrifício perfeito, é preciso que alguém sem pecado, por amor, se entregue no lugar do pecador. Então Jesus se levanta e diz: eu irei por amor. Nos dias de hoje,
nós temos visto se cumprir na palavra de Deus o que está escrito na Bíblia. No final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. O homem ama mais o dinheiro do que a vida do próximo. A vida do ser humano hoje, para o homem, não está valendo mais nada. Para Jesus, continua tendo o mesmo valor. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E agora, quando chega o momento que ele é flagelado, que ele passa pelo martírio, que ele enfrenta a via dolorosa, ele chega um momento em que ele vai para a cruz. Quando ele é colocado naquela cruz, ele é colocado no meio de dois ladrões. Então eu quero que você raciocine algo comigo aqui nessa noite, preste atenção. Ele está sendo colocado no meio de dois homens que havia roubado, matado, no meio de dois salteadores, no meio de dois homens perigosos, no meio de dois homens que haviam sido sentenciados para morrer da mesma forma que ele haveria de morrer. Estes homens foram açoitados, estes homens foram ali, passaram por várias situações terríveis, inúmeras situações eles passaram. Estes dois ladrões que estão na cruz, eles apanharam muito, eles ficaram sem comer, ficaram sem beber, eles judiaram demais deles, antes deles serem levados para a cruz. O Senhor Jesus está naquela cruz, o corpo dele está retalhado, o corpo dele está com mais de 360 cortes, o sangue está pingando na terra a todo momento, o sol está escaldante. Aqueles homens que estão na cruz praticamente foram açoitados da mesma forma que Jesus havia sido, só que havia uma grande diferença entre Jesus e eles. Jesus não tinha nenhum tipo de pecado, nunca havia cometido nenhum tipo de pecado. Então me responde uma coisa, eu quero que você pare e pense. Se Jesus está no meio dos dois, se eles sofreram, apanharam, se eles passaram por tanta dor e sofrimento, por que na cruz eles duraram muito mais tempo do que Jesus? Você já parou para pensar nisso? Eles foram espancados. Estes dois ladrões que estavam na cruz foram arrebentados, porque o que eles haviam cometido eram coisas terríveis. Roma havia sentenciado eles, porque eles haviam várias vezes feito rebelião contra Roma. Eram assassinos perigosíssimos. Então eles são colocados no mesmo instante, no mesmo horário praticamente. Então por que Jesus morre bem antes dos dois? O que a palavra de Deus fala? Que o salário do pecado é... O salário do pecado é... Mas aí você vai falar, mas espera aí, se é pecado, então os dois ladrões teriam que morrer primeiro, porque Jesus não tinha pecado. É ou não é? Se Jesus não tinha pecado, os dois ladrões eram pecadores, o certo era os dois morrer antes de Jesus, e Jesus morrer depois, porque o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando a morte chega lá no Monte Caveira, estava dando quase 3 horas da tarde, o céu estava começando a escurecer,
naquele exato momento, os dois ladrões estão ali falando um com o outro. Jesus ali fala com um deles e faz a promessa: ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque ele reconhece que quem está ali é o Filho de Deus. Mas de repente o Senhor Jesus diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus não diz primeiro a minha alma. Não era para Jesus falar: eu entrego a minha alma? Olha para você ver a importância de ler a Bíblia, de analisar a Bíblia. Se fosse um de nós que estivesse lá na cruz, lá, a gente ia falar: Deus, tem misericórdia de mim, perdoa meus pecados e recebe a minha alma, não é? Mas Jesus diz: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Certamente Jesus falou isso por quê? Porque ele não precisava de um espírito como nós precisamos para ministrar na nossa alma. O Espírito Santo estava ali inteiramente presente em Jesus, porque ele é santo. Então, ao fechar os olhos, Jesus, ele sairia, ele seria levado para o sepulcro. Ao terceiro dia ele ressuscitar, e ele desceria aonde? Nas partes mais baixas do inferno. Ele estaria fazendo a vontade de Deus. Toda pessoa que morre, ele vai para o paraíso ou ele vai para o tormento? Jesus não, Jesus nunca pecou. Então ele teria que fazer aquilo que ele tinha que fazer e teria que retornar para o Pai. Porque o nosso espírito, ele nos leva e depois ele retorna para o Pai. Então Jesus ali, ele entrega o seu espírito, ele entrega o sacrifício, e agora ele tem que fazer tudo para ressuscitar ao terceiro dia. Mas eu quero perguntar para você: por que Jesus foi o primeiro a morrer no meio dos dois? A morte olhou para Jesus, não tinha como ela tirar a vida dele, porque Jesus nunca havia pecado. Desde o seu nascimento, desde quando ele foi gerado, Jesus ali, ele nunca pecou. Ele jamais pecou. Então a morte, quando ela olha para Jesus, ela reconhece ele, e ela se lembra: quando eu acabei com Lázaro, ele devolveu a vida para Lázaro, ele tem autoridade sobre mim. Quando eu acabei com a vida da filha de Jairo, ele me mandou embora, ressuscitou ela, ele tem autoridade sobre mim. A morte temia Jesus, ela teme Jesus, ela nunca teve e nunca terá autoridade sobre Jesus. Então ela começa a rodear a cruz, ela quer matar, mas ela não pode, ela quer acabar com ele, mas não pode. E nem com os dois ladrões ela também não poderia acabar. Ela primeiro, para matar os dois ladrões, ela teria que matar Jesus. Por quê? Porque se os dois ladrões estão ali perto de Jesus, ela poderia matá-los e eles poderiam voltar e retornar a viver, porque Jesus tinha autoridade sobre ela. Então agora ela chega perto de Jesus, Jesus está ensanguentado, arrebentado, ele diz: morte, ô morte, valentona, que arrebenta com todo mundo, que acaba com todo mundo, cadê o teu aguilhão? Cadê ele? Ela não tem condições de acabar com ele. Ela sabe quem ele é. Ela sabe que ele é o dono da vida. Ela sabe que ele veio para dar vida àquele que está morto, para levantar o prostrado e o caído. Ela sabe que ele veio para derrotá-la. E ela também sabe que ele tem poder e autoridade sobre ela. E ela, por isso, ela não tem condições de maneira nenhuma de acabar com Jesus. Para acabar com Jesus, Jesus tinha que dizer para ela: eu deixo. Senão ela não teria condições de acabar com Jesus.
no exato momento, que vai se aproximando às 3 horas da tarde, diz a palavra do Senhor que Jesus olha para o céu e diz: Pai, por que tu me desamparaste? Porque neste momento Jesus vê Deus de costas, porque todo o pecado que estava sobre nós, todo homem nascido de mulher que nasceu lá no início, até o último dia, até o último que vai nascer, caiu sobre ele toda maldição, toda enfermidade, tudo aquilo que estava sobre nós, toda praga, tudo aquilo que estava sobre os nossos ombros, para acabar com a nossa vida, para nos destruir, veio sobre ele. Neste momento que a morte vê o pecado cobrindo Jesus, ele fica transfigurado, ele fica ali, a feição dele fica totalmente destransfigurada. Por quê? Porque a feição dele fica feia. Diz a palavra do Senhor que quando os homens que olhavam para Jesus não viam formosura nenhuma no seu rosto, porque o pecado, o castigo estava totalmente, foi lançado sobre o nosso Senhor e Salvador. Então, neste momento em que ela vê que o pecado cobre Jesus, envolve Jesus, então naquele momento ela teve legalidade e a oportunidade de tirar a vida dele. Os pecadores que estão ali ao lado de Jesus, por mais pecadores que eles eram, eles não havia vindo sobre eles, não estava sobre eles os pecados da humanidade que vieram sobre Jesus. Então, nesse exato momento, Jesus ali já começa a entregar o seu espírito, porque ele sabe que por conta do pecado ela terá condições de matá-lo, porque o salário do pecado é a morte. No exato momento em que Jesus fecha os olhos, no exato momento em que ele entrega o seu sacrifício, toda a terra se cobre de trevas. Um vento começa a soprar, o véu do templo se rasga no meio, o altar do templo se quebra. Os fariseus que estão dentro do templo começam a correr desesperados, porque eles reconhecem que Jesus Cristo era o Filho de Deus, mas agora é tarde demais. Então, depois que a morte, ela ali vence, naquele momento Jesus na cruz do Calvário, depois de algumas horas, aqueles ladrões então foram mortos na cruz do Calvário. Eu quero dizer para a igreja nesta noite: a morte não tem poder de tocar sobre a minha vida, nem sobre a tua vida, se não for por permissão de Deus. Nós temos dado legalidade todos os dias para ela nos atacar, para ela nos destruir, para ela acabar conosco. Mas ela não tem conseguido ter êxito, porque a misericórdia de Deus tem nos alcançado. Você que entrou aqui nessa noite, talvez você não saiba, mas do dia em que você nasceu até nos dias de hoje, a morte tem te rodeado, a morte tem te cercado e tem lutado para te destruir. O desejo dela é acabar com você, mas o Senhor tem entrado com misericórdia e tem te dado um dia após o outro, para que você venha renunciar ao pecado, para que você venha se arrepender de tudo aquilo que você tem feito, que você venha santificar a tua vida, para que quando ela chegar, você esteja preparado para morrer aqui, mas para toda a eternidade, você ali ter condições de ressuscitar em Cristo e de viver para toda a eternidade nos céus. O homem que morre sem Cristo, ele morre aqui e morre eternamente. Mas o homem que tem Jesus Cristo, ele pode morrer aqui, fisicamente, mas espiritualmente,
ele vai nascer, ele vai um dia viver na Nova Jerusalém, ele vai renascer e vai ressurgir com o corpo glorificado, santificado. Um dia nós vamos ver as trombetas tocar e o céu se abrir, nós vamos ver os anjos cantando, glorificando e dizendo que aquele que é justo, santo e verdadeiro voltou para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Fuja do pecado, fuja das coisas que não agradam a Deus. Quanto mais você peca, mais perto da morte você fica. Quanto mais você peca, mais perto da morte você fica. Por isso que o Senhor tem dito, por isso que o Senhor tem falado: não pequeis. O apóstolo Paulo disse: filhinhos, não pequeis, evita o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas se porventura não tiver gente desviada do pecado, vocês pecarem e caírem, vocês têm um advogado fiel, vocês têm um advogado que vai entrar na causa, vai defender vocês, e vocês vão ter uma nova oportunidade. Meus irmãos, por conta da misericórdia de Deus, por conta do amor de Deus, o homem tem brincado com o pecado, o homem tem se alimentado do pecado, tem usado o pecado como vitamina, tem usado o pecado como um nutriente para o seu corpo, para a sua carne, tem dado prazer para a sua carne através do pecado, tem feito a vontade do inimigo, não tem dado crédito o que tem sido pregado, o que tem sido falado por Deus. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para te dizer que o sangue que foi derramado sobre a tua vida é um sangue precioso, santo, justo, é o sangue do Cordeiro. Este sangue foi o sangue que lavou a tua alma, este sangue foi o sangue que te purificou de toda imundícia, de toda sujeira que cobria a tua alma, que te impedia de ver a presença, de sentir a presença de Deus. Valorize o sacrifício, porque um dia este Jesus que veio como cordeiro surgirá nas nuvens, mas não como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá, que vai voltar para buscar a sua igreja. Eu costumo dizer que Jesus, ele tem noiva, ele não tem amante. Jesus não vai voltar para buscar amante, ele vai voltar para buscar noiva. Crente que vive dentro de boteco, crente que leva cerveja para dentro de casa, crente que não assume vida com Deus, que dentro da igreja é crente, que lá fora vive vida dupla. Saiba que o salário do pecado vai te alcançar se você não parar. Deus vê todas as coisas. Deus vê todas as coisas. A gente tem que se lembrar que dentro do nosso corpo não habita dois senhores, habita um Senhor só. Você tem que ser luz, você é sal da terra, você tem que dar exemplo, você tem que falar a verdade, você não pode se assentar na roda dos escarnecedores. Se você não tem condição de evitar a pessoa de fazer o que ela está fazendo de errado, saia de perto dela, fique longe. Você está numa casa, te chamaram, você foi numa festa, abriu, tem bebida ali, sai para lá, vai para fora, se for possível, vai embora. É isso que faz crente, é isso que faz o servo de Deus. Infelizmente, Deus às vezes tem visto os homens aqui na terra se jogarem nas mãos do pecado, ao invés de evitar o pecado. Não desvie os seus pés do caminho, do erro. Meus irmãos, nós temos que nos lembrar que os sinais estão aí, assim como foi nos dias de Noé. Está sendo passado o mesmo filme. Deus está dando os mesmos sinais, porque a misericórdia dele tem tentado nos alcançar e tem nos alcançado todos os dias. Vamos consagrar nossa boca, vamos parar de ficar nos envolvendo em contenda, em discórdia, em confusão, em fofoca, em mentira. Vamos sermos
O Senhor Jesus, antes dele ir para a cruz daquela noite, ele tomou o pão e o cálice. 12 apóstolos estão ali com ele, e um deles teve o melhor pastor, o melhor pregador, o melhor profeta, o melhor amigo, o melhor conselheiro. Um deles teve a oportunidade de andar com aquele que é santo, que é digno de toda honra e toda glória, mas ele decidiu se levantar, decidiu deixar a mesa, decidiu vender o Filho de Deus e perder a maior oportunidade da sua vida. Não brinque de ser crente. O diabo está de olho na tua vida. Não brinque de ser salvo. Não brinque com a justiça de Deus, com as coisas de Deus, porque no dia em que o vento soprar, se você não estiver com Deus, você vai se afundar. Você não vai ver saída, você não vai conseguir se livrar. Ande com Jesus. Antes de eu vir para a igreja hoje, desde ontem eu falei com Deus: Senhor, eu sempre levo uma palavra na Santa Ceia, sempre prego na Santa Ceia, mas eu queria que hoje o Senhor falasse com aquela igreja. Eu sei que o Senhor falou, tem falado, mas eu queria que o Senhor passasse hoje, fizesse uma obra dentro do coração de quem vai estar naquele culto hoje, colocasse temor no coração de quem vai estar hoje lá, para que essas pessoas saíssem de dentro da igreja pensando: talvez hoje seja a última oportunidade que eu estou tendo na minha vida. Talvez hoje seja o último dia que eu estou tendo na minha vida, seja o último culto que eu estou tendo a oportunidade de participar. Nessa noite você entrou aqui, você vai participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, você vai participar da carne dele, você vai pegar na tua mão algo que é santo, mas depois que você sair daqui, você vai continuar do mesmo jeito que você está, meu querido, tentando enganar a quem você acha que você está enganando. Quem você acha que você está enganando? Quando eu estou em cima desse altar, eu deixo Deus me usar, deixo o Espírito Santo falar através da minha vida. As mesmas palavras que vai aí para baixo servem também para mim. O importante não é pregar bonito, não é cantar bonito, não é ser bonito, não é adquirir bens, não é ser bem sucedido. Não adianta ter nada disso se nós, naquele grande dia, não pudermos sermos recebidos por Ele. Naquele dia vai haver um rei diante de nós, com as mãos curadas, com os pés curados, com uma coroa na cabeça. Ele vai estar diante de mim e de você, Ele vai dizer: eu fui aquele que morreu na cruz do Calvário, que derramou o sangue puro por você. Eu sou aquele que fui açoitado, fui flagelado, fui arrebentado por você. Eu sou aquele que deixou a glória, deixou os céus, que nasceu como criança, cresceu, pregou, venceu por você. Diante dele, quando você ver aquelas mãos furadas, aquele varão na tua frente, o próprio Jesus Cristo, legiões de anjos ao teu redor, aquela multidões de milhares e milhares de pessoas, como se fossem as areias do fundo do mar, e você vê ali todos, exatamente todos, diante daquele trono, e chega a tua vez de entrar na presença dele.
Você já parou para pensar a responsabilidade que você vai ter naquele dia? Ninguém naquele dia vai poder falar por Jesus, mas eu fiz isso errado porque fulano me levava para fazer. Eu dormia com a mulher dos outros porque me encantava, eu não aguentava, eu não conseguia resistir. Eu via pornografia porque eu não conseguia resistir. Eu passei a perna nos outros, tomei o que era dos outros. Eu não conseguia resistir à ganância que tinha dentro do meu coração. Eu defamava os outros por inveja. Era muita inveja que eu sentia, eu não conseguia resistir. Você acha que isso vai servir de argumento? Imagine Jesus diante de nós, querido. Ninguém é louco de sair pelado aí para a rua, sem roupa. Quem que é louco? Mas naquele dia, Jesus vai ver, como sempre viu e tem visto, a nossa alma despida diante dele. Totalmente despida. Não vai haver sequer uma parte da tua alma que você vai poder tampar. Ali vai vir a tua memória, tudo quanto é besteira, falcatrua, roubo, cachorrada, baixaria que você fez na tua vida, com você e com os outros. Naquele grande dia, você vai se lembrar das vezes que você podia ter orado, poderia ter intercedido mais pelos teus familiares, e você perdeu hora e hora no celular, na rede social, e não orou, não buscou, não clamou e não intercedeu. Naquele dia o Senhor vai mostrar para nós o que nós fizemos com o nosso tempo, os talentos que Deus te deu. Ah, mas eu não vou fazer por causa de fulano, eu não vou fazer por causa de Bertano, eu não vou com a cara de cicrano, porque eu não suporto, porque eu não aguento olhar na cara de... Você vai ter condição de falar isso para Deus? A carne não vai assumir naquele dia. O diabo já está mais da mão do outro, lascado do que tudo. Ali não vai acrescentar mais nada, porque a parte dele ele já fez. Ele já arrebentou com quem tinha que arrebentar, já fez quem tinha que desviar. Ali é só eu e Jesus, você e Jesus. E diante daquele trono branco, todo mundo vai ver se você vai sair como vencedor ou como derrotado. Muitas pessoas aqui na terra têm pavor de saber que o outro sabe que ele está endividado, que um dia ele está com multa dentro de casa, dos inimigos saber os problemas que ele tem, porque todo mundo quer pagar de vencedor, quer demonstrar que está muito bem para todo mundo. Ninguém quer falar de problema, ninguém quer revelar problema para ninguém. Todo mundo quer ali mostrar que está muito bem. Mas naquele dia, tem crente que vai estar naquela fila que torceu a vida inteira para o outro desviar, para o outro cair, para o outro perder ministério, que puxou o tapete do outro. Vai estar naquela fila e ele vai ver aquele que ele tentou derrubar entrando, e o Senhor dizendo: apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Então, de que vale, querido? É melhor às vezes apanhar aqui, às vezes é melhor sofrer aqui, ser prejudicado aqui e ganhar do outro lado, do que ganhar todas aqui e sair como perdedor naquele grande dia. Jesus, fizeram de tudo com ele, mas ao terceiro dia ele venceu a morte, o pecado, todas as maldições, e ele venceu o seu maior inimigo. Os demônios foram derrotados, a
através do sacrifício dele. Se ele tivesse parado para brigar com o fariseu, tivesse parado para dar atenção para as coisas que os outros estavam fazendo, estavam falando, ele teria vencido, ele teria chegado aonde ele chegou, ele teria conquistado o que ele conquistou. A receita foi dada, o ensinamento foi dado. O Senhor está mostrando para nós o que nós devemos fazer para sermos mais do que vencedores. Agora, se nós quisermos agirmos como tolos, nós temos a liberdade de agirmos. Se nós quisermos sermos gente de mau caráter, nós vamos ser. Nós vamos até ganhar aplausos aqui na terra. Muitas pessoas vão olhar e vão achar que nós conquistamos porque nós somos bons, porque muitas falcatruas nós podemos fazer por debaixo do pano e jogar toda a sujeira debaixo do tapete. Mas aquele grande dia, ninguém vai sair vencedor falando mentira, tentando enganar o Senhor. Então nessa noite, você é o responsável pela tua salvação. Não é teu esposo, não é teu pai, não é teu tio, não é tua mãe. Você é o principal responsável pela tua salvação. Eu sou o maior responsável pela minha salvação. Então nós temos que aproveitar, porque dois estão na cruz, um recebeu a vitória e o outro desceu para as profundezas do abismo. Os fariseus entendiam a Bíblia, mas eles pediam para crucificar o Filho, conheciam a palavra e pediam para crucificar o Filho de Deus. Então nós temos que lembrar de olharmos para Jesus, de seguirmos a Jesus, e de lembrarmos na hora de fazermos aquilo que não agrada a Deus, de lembrarmos que naquele dia nós vamos prestar conta. Nós vamos prestar conta. Tem gente que está com a conta grande para pagar. Tem gente que a conta dele está fazendo curva, de tanta conta que está para pagar, e está achando que não tem. Bate no peito e fala: se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Se eu morrer agora, eu vou para o céu. Nós temos que sermos convertidos e não convencidos que somos convertidos. Guarda essa palavra no teu coração. Guarda nessa noite essa palavra no teu coração. Você está tendo a oportunidade que muitos tiveram e não valorizaram. Não vá fazer com a tua oportunidade o que muitos fizeram. As coisas vêm no tempo de Deus, acontecem no tempo de Deus. Quando eu peco, quando eu erro, quando eu não me policio, quando eu não me arrependo, quando eu não me prostro diante de Deus, não me arrependo dos meus pecados, eu dou legalidade no mundo espiritual para o diabo me atacar, me arrebentar e acabar com a minha vida. Isso só não acontece por quê? Porque na maioria das vezes a gente lembra de pedir perdão e Deus entra com a misericórdia dele. Por isso não acontece. Mas tem muita gente soberba que já desceu para a sepultura. Tem muita gente soberba que se esqueceu que quem manda é Ele, que quem dá vida é Ele, que quem acode é Ele, que quem sustenta é Ele, que quem faz milagre é Ele, que quem vai dar resposta é Ele, que quem vai derrotar os nossos inimigos é Ele, que quem vai brigar nessa peleja é Ele. Muitos já desceram à sepultura porque quiseram fazer aquilo que só Ele pode fazer. Então nessa noite, vamos lembrar que nós carregamos o nome de cristão e que nós temos que honrarmos o nome de Jesus Cristo. Nós temos